O Vitória é pra quem acredita. O Vitória até o fim, o Vitória fica. Todos passam, o Vitória fica. Fim de jogo. Vitória 2, Fortaleza 1, virada no Castelão, de um Vitória que não foi superior ao Fortaleza no primeiro tempo, mas que no segundo tempo jogou mais bola do que o Fortaleza, do que quando o Fortaleza foi melhor do que o Vitória. Vocês conseguiram entender. O Vitória faz 2-1, se mantém líder da Copa do Nordeste, se mantém invicto. E agora, esse jogo de hoje, Paulo, no meio do turbilhão, faz com que a gente ainda tenha um pé atrás com relação ao 9 contratações, concordo, mas mostra que no segundo teste, a Vera do ano, o Vitória responde muito bem, diga-se de passagem. Vitória faz 2-1 no Fortaleza, tendo o ponta que a gente esperava em julho. E resolvendo agora. A gente já havia falado no jogo de domingo que o melhor ponta do Vitória hoje era Gustavo Mosquito. E ele entra, faz um golaço, dá uma assistência e Baralhas, que a gente tanto pedia um volante titular, de fato é o volante titular. Jogou muita bola hoje, já adianto que para mim é o melhor em campo, menção honrosíssima para Lucas Alter. E menção muito roda para Mosquito, mas que pra mim Baralhas jogou demais. E principalmente, Paulo, um treinador que hoje, eu não posso dizer que ele errou na escalação, mas que mudou no intervalo e que no final das contas mostrou que a equipe dele segue organizada, segue competitiva, segue sabendo o que fazer. Conseguiu triangular no segundo tempo, conseguiu colocar suas características e é um Vitória que consegue vencer o Fortaleza. Um teste grande na temporada e o Vitória vence. Diferente do Fortaleza do ano passado, quando a gente ganha na Copa do Nordeste, que não vinha tão bem, estava ali com desconfiança de fato. Hoje é um Fortaleza que joga mais bola do que aquele Fortaleza do começo. Daquela primeira fase da Copa do Nordeste do ano passado, não está no seu ápice, mas o Vitória de hoje também é melhor do que aquele Vitória de Condé que pegou Fortaleza lá. Então o Vitória vence, convence pelo segundo tempo e faz com que a gente tenha finalmente um pouco de respiro, Paulo. E é uma Vitória que agora afunda de vez o Fortaleza, que chega à sua terceira derrota seguida. Terceira derrota, perdeu para o Ceará, perdeu para o Altos na Copa do Nordeste, agora perde para o Vitória também. Outro ponto importante, a gente falar da parte tática, o Vitória com essa vitória de hoje, perdão da redundância, mas aqui é a vitória do Vitória mesmo, o Vitória abre 6 pontos para o 5º colocado. Ou seja, o Vitória tem 2 jogos à frente do G4, que é o que vai passar para a próxima fase. Ou seja, o Vitória encaminha a ultrapassagem de fase da Copa do Nordeste, depois de alguns anos também que o Vitória não consegue se classificar na próxima fase da Copa do Nordeste. O Vitória chega a 10 pontos, Altos agora é o 5º com 4 pontos apenas, ou seja, a Vitória que agora pega o próprio Altos, pode, né, já na próxima rodada, talvez não se classificar diretamente, mas tem grande chance de vencer o Altos e já se classificar diretamente para a segunda fase da Copa do Nordeste. Depois de alguns anos, o Vitória, se Deus quiser, vai voltar para o lugar de onde sempre foi devido. Falando agora sobre o jogo, primeiro tempo do Vitória, onde a gente vai para uma linha de 5, né, com 3 zagueiros, jogando num 5-2-3 em linhas altas em alguns momentos. Quando recuava um pouco mais as linhas, variava para um 5-4-1. Era um Vitória que, enquanto abafou a saída de bola do Fortaleza, conseguia atrapalhar, incomodar a saída do Ávila, do Davi Luiz e do Paul Fernandes, ora o Zé Wellison ali também. E o Fortaleza, com pouco tempo de jogo, né, na verdade 20 minutos de jogo, percebeu que sair de pé em pé, que sair jogada trabalhada, não ia render da forma que eles esperavam, porque as dobras nos lados com Edu e Cáceres na esquerda, com o Walter e o Jamerson estavam funcionando. Marinho, todos os embates que tentou com o Walter e Jamerson na cobertura, perdeu o duelo. A mesma coisa aconteceu com o Breno Lopes no lado esquerdo, quando foi para cima de Edu e Cáceres, não conseguindo associar, e os laterais Bruno Pacheco e Mancuso não conseguia dar profundidade. A gente vê um Vitória que defensivamente estava muito sólido, estava muito bem, o Fortaleza pouco conseguia agregar, fora uma finalização de fora da área, Fortaleza que tentou muita bola longa nas costas da última linha, em alguns casos até conseguiu, mas nossa defesa depois estancava, cortando a maioria desses cruzamentos. E no único lance de vacilo do Vitória, realmente, de marcação por dentro, Lucheiro consegue receber a bola, gira, ninguém curta, ele finaliza e faz um belíssimo gol. De um Vitória que defensivamente não estava mal no jogo, estava conseguindo ser sólido, estava conseguindo gerar cobertura, estava conseguindo saltar e equilibrar nos lados do campo, mas Vitória que vacilou e o Fortaleza fez o gol e conseguiu abrir 1-0. Vitória que com a bola, né, teve algumas jogadas de linha de fundo com cruzamento do Cáceres, com finalização do Jamerson, né, com algumas tentativas de contra-ataque, mas era a Vitória que não conseguia ser eficiente. Faltava aproximação pelos lados, já que a gente tinha a saída de 3 com os zagueiros, os 2 volantes presos, e ficava na direita o Cássio e o Mateuzinho sozinho contra 3-4 do Fortaleza, e era obrigado a jogar para trás. E quando chegava na esquerda acontecia a mesma coisa, Jamerson e Braga ficava contra 2, 3 ou 4 e tinha que jogar para trás. O Vitória não conseguia triangular, que é uma das principais características do time de Carpini.
ele corrige isso no intervalo. Ele tira o Edu, coloca o Mosquito e aí a gente vê o Vitória com muito mais posse de bola. O Vitória que na esquerda tinha mais aproximação com o Braga, com o Jamerson, em alguns momentos com o Mateuzinho. Na direita também tinha o Mosquito, o Cáceres, o Júnior Oliveira e o Baralha saindo mais pro jogo, conseguindo pisar no campo adversário, coisa que não estava acontecendo no primeiro tempo por conta do sistema de três zagueiros. Eles estavam que ficar mais presos para os alas poderem passar ali em velocidade. E o Vitória consegue triangular, consegue aproximar, mantém a jogada de cruzamento e os gols saem de uma pressão alta e mais uma vez o Vitória na temporada explora o erro do adversário. Contra o Ferroviário, o goleiro erra, Baralha faz o gol. Contra o Jequiel, o volante erra, Janderson faz o gol. E hoje, mais uma vez, o volante adversário erra, o Zé Wellison na saída, Baralhas consegue interceptar o passe e Mosquito faz o gol, inclusive mudando mais uma vez o roteiro do jogo, que fez também no domingo passado contra o Jequié, quando entra e faz o segundo gol do Vitória. Daí em diante, o Vitória consegue ter calma, consegue segurar o jogo, Fortaleza não tinha transição, Fortaleza também não conseguia aproximar, marcação bem ajustada. Fizemos algumas mudanças, né, que algumas não fizeram tão efeito assim, já que Carlinhos não fez ali uma reta final de segundo tempo tão boa assim, mas era uma vitória que mereceu porque comeu a bola no segundo tempo. O Vitória, se o Fortaleza venceu o primeiro tempo, vamos supor, de volume de jogo, de 7-5, o Vitória venceu o segundo de 10-5. O Vitória foi muito superior, mais do que o Fortaleza foi superior a gente no primeiro tempo, e a virada foi mais do que merecida pela eficiência, por aproveitar os erros e por conseguir chegar da melhor forma. A galera tá pedindo pra tirar o som da torcida, né? É verdade. Foi mal, mas deu pra ouvir o que o Paulo falou, galera? Deu pra entender bem o que o Paulo falou? Ou ficou ruim o áudio? Vamos voltar aqui. Acho que deu pra entender bem o que o Paulo falou, não foi não? A galera tá pedindo pra tirar o som, mas deu pra ouvir bem o que falou. Ah, eu consegui ouvir tudo, beleza. Então foi só a questão do áudio. Não, os caras não repete. Pô, é sacanagem. Não repete, é sacanagem. Então, uma vitória que a gente, de fato, teve esse jogo tratado com, não vou mentir, com um pouco de desconfiança, porque a impressão que havia ficado no teste do Bavi não foi boa. E as saídas, é claro que tem o contexto das saídas, é claro que tem um contexto da falta de contratação do Camisa 9, que eu reitero, mais uma vez ficou escancarado. A gente não pode falar só das coisas boas aqui. Ficou escancarado porque nosso, talvez, principal 9 hoje saiu com 3 minutos de jogo e acredito que não vai voltar por agora. Não sei se teve LCA, mas acredito que não teve por agora. O segundo entrou e saiu porque, apesar de ter sido participativo, precisa mais. Não adianta ser participativo. Ele tem que pegar a bola que ele botou na frente, até falou, beleza, mas ele tem que guardar aquela bola. Se ele tem velocidade, ele tem que finalizar no gol. Então, no final das contas, e o Carlinhos, que me perdoa a seriedade, que com a bola entrou bem, tem que ser justo. Entrou muito bem com a bola. Mas eu também acho, na mesma proporção que ele entrou muito bem com a bola, eu acho inadmissível ele não dar um pique pra trás. Carlinhos entrou aos 20 no segundo tempo e tava trotando. E acho que vai tomar chamada, porque no time do Carpini não é assim que funciona. Com a bola, entrou bem. Concordo, entrou muito bem. Mas não tem como ele entrar dessa forma. Ronald não entrou no jogo, Claudinho não entrou no jogo. É bem verdade também que a gente tem... Gessan, a galera tá falando que você tá de rango, você tá aparecendo na câmera. Não, agora já foi, a galera tá lhe gastando já. A galera gosta de você, rapaz, você tá invicto. Mas a gente tem algumas peças que se destacaram muito hoje. E eu quero aproveitar, Paulo, e falar com o torcedor o que a gente falou de Lucas Alter, não por um jogo, porque um jogo não é suficiente. Da mesma forma que um jogo não tem que mudar a convicção de ninguém. Se o Vitória acreditava desde dezembro que o Lucas Alter tinha que vir pro Vitória, não é um jogo ruim que tem que fazer mudar essa convicção, porque senão você não é profissional no que você tá fazendo. Pra você ser profissional, você tem que ter convicção. E o Lucas Alter veio, fez uma partidaça hoje, e também não significa que a contratação foi correta. Lucas Alter fez um baita jogo hoje. Mas calma, foi um jogo. Vamos com calma, foi um jogo. Só não foi o melhor em campo porque Mosquito e Baralhas destruíram. Sim, porém calma. Ele fez um jogaço. Mas é muito cedo ainda pra gente falar que foi a melhor contratação do ano. Não, ele fez um bom jogo que continue assim, jogando na esquerda, olha só. Numa semana conturbada, ele faz uma partidaça jogando do lado que a gente estaria mais vulnerável. Jogou muito bem. Baralhas, que a gente sabe que é o volante titular e hoje mais uma vez mostrou que é titular. Nos 2 testes de Baralhas de alto nível, Paulo, tem que ser justo, ele foi bem. No Bavi ele foi bem, saltou pressão errada algumas vezes, mas ele foi bem no Bavi. E hoje ele comeu a bola, não só pelo gol. Se ele não tivesse feito o gol, se o gol fosse, sei lá, de Wellington Rato, ele teria sido o melhor em campo. Baralhas comeu a bola, hoje o volante titular chegou. Vitória organizado, e eu concordo muito com as pessoas quando falam que, apesar das saídas, Carpini realmente tem um grupo na mão e tem uma equipe organizada e principalmente tem uma equipe competitiva. Vitória vence, é superior e agora dá um pouco de respiro para um campeonato baiano que imagino eu que vai ter o time mesclado. Não deve ser titular. Bruno Xavier, pra mim, tem que ser titular no sábado, já adianto isso. Carlinhos, Bruno Xavier, aí você escolhe o ponto esquerda que você quiser. Mas é uma vitória que consegue, no meio do turbilhão, sobreviver. E quando não foi assim,
Quando foi que ao meio do turbilhão a gente não sobreviveu? A gente sempre sobreviveu ao longo do turbilhão. São 126 anos quase sobrevivendo no meio do turbilhão. E a gente sempre sobrevive. E a gente sempre anda. E a gente sempre consegue dar sequência aos projetos. Então, que fique de lição para todos nós. Não incluo aqui. O Vitória é sempre mais importante. O Vitória é sempre maior do que todos nós. Agora, eu não posso deixar de falar também de Gustavo Mosquito. A gente falou que no Campeonato Baiano ele vinha bem, mas que ainda era muito pouco porque era Campeonato Baiano. Tudo bem, mas pelo menos ele tava fazendo algo que não tava fazendo, que era o Baiano. A gente falou na Copa do Nordeste que ele fez o gol e resolveu. Eu falei, pô, eu não posso ser injusto. Se eu cobro que Mosquito resolva jogo e cobro ele porque nem no Baiano e no Nordeste ele tá resolvendo, se ele resolve no Nordeste, eu tenho que ser justo. O Mosquito resolveu. E agora ele resolve no Nordeste de novo. Eu tava falando do jogo contra o Ferroviário. E agora ele resolve um jogo grande fora de casa, abrindo caminho pro Vitória empatar o jogo com um golaço de ponta e dando... não deixa de ser uma assistência. Não é aquela assistência, mas uma assistência para Gabriel Baralhas. Então, repito, melhor ponta do Vitória em 2025 se chama Gustavo Mosquito. É o suficiente para a Série A? Aí o tempo vai dizer, eu não sou futurólogo, o Paulo não é futurólogo. Mas hoje, 19 de fevereiro, o time titular do Vitória, se a gente tinha muitas dúvidas, hoje tem Gustavo Mosquito, não tem o Wellington Rato. Hoje é Mateuzinho, Mosquito, Fabre e o que ocorreu na esquerda, que pelo visto é o Lucas Braga, que pra mim foi bem abaixo. Mas é um fato, o Vitória consegue ganhar, Paulo, e consegue sobreviver, tá? Consegue sobreviver e eu estou muito feliz. Vamos que vamos, diga. E um ponto importante é que não sabemos o que vai acontecer daqui pra frente. Uma vitória contra o Fortaleza também, a gente não pode achar que está tudo bem, que não precisa de novo, que não precisa de um reserva Mateuzinho, que só jogou hoje até o final, até por não ter outro. É claro que as substituições forçadas também influenciaram, mas o time ainda precisa se reforçar. O Vitória ainda precisa de reforço, não tá nada ganho, não tá tudo bem. Assim como se perdesse hoje também não tava tudo horrível, coisa e tal, temos que ter cautela. Agora, um ponto que enfatiza essa nova fase do Vitória é que nos períodos sombrios do Vitória recente, um marco, eu acho que era a testificação da fase que estávamos vivendo, que eram os confrontos contra o Fortaleza. A gente, até dar essa volta por cima, a gente perdia de 3 pro Fortaleza, era 4-0, era derrotas lá, e desde que a gente subiu pra Série A, enfrentamos o Fortaleza 4 vezes, e vencemos 3, 2 sendo no Castelão. A gente venceu o Fortaleza na Copa Nordeste ano passado, venceu o Fortaleza nessa Copa Nordeste por 2-1, venceu o Fortaleza dentro de casa e perdeu para o Fortaleza também no Castelão no ano passado, 3-1, realmente tomando baile de bola, mas mostra que o Vitória conseguiu encurtar a distância. O Vitória conseguiu competir, muito por conta da gestão, muito por conta dos jogadores, mas também muito por conta do nosso treinador Thiago Carpini, que mostra que saindo jogadores, entrando jogadores, ele consegue fazer com que todos compitam. É claro, não sei até que pontos isso vai se sustentar, mas hoje o trabalho de Thiago Carpini no comando do Vitória é excepcional. O feito de conseguir ficar 17 jogos invictos, enfrentando Criciúma, enfrentando Botafogo, enfrentando Flamengo, enfrentando Fortaleza, enfrentando Grêmio, enfrentando Bahia, enfrentando Fortaleza hoje. Botafogo. Eu falei Botafogo já. Enfim, são 17, eu citei 7 aqui que são acima. E ainda vou além. Pegou o Baiano e Nordeste, mas quantos times perderam aí no Campeonato Estadual? Quantos times perderam no próprio Nordeste? O Fortaleza perdeu pro Altos. O Fortaleza perdeu pro Altos, o Sport perdeu pro Fortaleza também. Enfim, então é um feito muito grande. O Vitória segue, o barco segue. Não significa que tá tudo uma boa, ainda precisa contratar, reforço ainda precisa chegar, mas Carpini mostrou mais uma vez que é ele que tá no leme. E é muito importante ressaltar que Vojvoda é um puta treinador, um baita treinador, só pra deixar claro, tá? Baita treinador. Só que em 3 confrontos de Vojvoda contra Carpini, Carpini não só venceu, Carpini engoliu o Vojvoda no Barradão e Carpini engoliu o Vojvoda no Castelão no segundo tempo. E é importante ressaltar isso. E Vojvoda engoliu o Carpini no Castelão também no passado. É isso, mas assim, no 2 a 1. final, tá 2-1 e... Engraçado que os dois se engolem lá ele. Não tem meio termo, não né? tem meio termo, né? É, exatamente. O que é interessante, porque a gente acha Vojvoda um puta treinador, todo mundo acha, é verdade. E nos confrontos de Vojvoda com Carpini, Carpini tá melhor. Porque não é só ganhar, a gente poderia ter dado 2-1 sofrendo horrores, tomando pressão, sem conseguir jogar, uma bola parada, uma falta que desviou. Não, Carpini engole o Vojvoda hoje no segundo tempo e engole no Barradão o jogo todo. Isso aí é pra você que criticou a gente, que escolheu o Carpini ontem no X1 em vez de Vojvoda. Foi pra você essa aí. Foi pra você. Mas me criticaram o Colucciero e Janderson também, mas ninguém liga pra essa parte. Essa parte ninguém liga, não. Então, assim, de fato, um Thiago Carpini que até aqui... E eu tenho que falar, Paulo, eu não posso deixar de falar de William Oliveira, que não é nosso titular. Óbvio que não é nosso titular, é Ronald, mas com partidas como hoje ele é titular sim. Hoje ele é titular, com esses 2 últimos desempenhos ele é titular. Com partidas como essa de hoje ele é titular sim.
Porque ele comeu a bola também. A dupla de volantes comeu a bola. Então, de fato, eu vou ser sincero. Eu não senti falta de Ronald hoje. Nem no último jogo. Eu não senti falta Ele de não Ronald. entrou nos 2 jogos, né? Entrou Thiaguinho na última? Foi. Thiaguinho. Isso mesmo. Ele Eu não entrou nos senti. 2 últimos jogos. Partidaça de William Oliveira. Eu até pensei em fazer a votação aqui do melhor em campo, mas precisa? Não. É baralhas, né, gente? É baralhas, né? Paulo tá Joga. falando pra... Assistam Coringa jogando um baralho. E eu concordo com o Vitor. O resultado mais importante do ano não é só principalmente devido ao contexto, não, Vitor. É por causa do contexto recente. Não, se tinha uma vitória que tinha que vir era de hoje. Pra acalmar os ânimos, pra a raiva dar uma esparecida. É virada em cima do Fortaleza no Castelão. A gente sabe que futebol vai muito além do campo. Esse contexto precisava ser cortado. E foi cortado. Graças a Deus foi cortado. Enfim, galera, vamos seguir agora com a live, mas a gente continua com a live do pós-jogo. Tamo junto. Segue o líder. Segue o líder. Não siga não, deixa o líder em paz. Das duas, tá? Não siga o líder não, deixa o líder em paz.